Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Nós temos novamente a alegria de passar um tempo juntos na presença do Todo-Poderoso. Eu desejo que você esteja realmente focado nesse tempo que estamos realizando o culto do Senhor. Que esqueça e deixe de lado qualquer coisa que possa lhe roubar a atenção. Que você saiba que Deus está conosco, ouvindo e atendendo às nossas petições. Portanto, sinta-se acolhido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como preparação para este momento de devoção, nós ouviremos o prelúdio com a nossa irmã organista Cláudia Feitosa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a face do verdadeiro Deus. Vamos falar com Ele em adoração. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós buscamos a tua face, pois tu és o Todo-Poderoso, Criador de céus e terra. Aquele Senhor Deus que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho para nos salvar. Nós te adoramos, Senhor Deus, na beleza da tua santidade e te rogamos, aceita o culto que lhe prestamos. É a nossa oração em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24, lá no Antigo Testamento, leitura essa indicada pelo nosso lecionário cristão, onde procederemos com a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 24 diz assim a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Quem há de permanecer no monte do Senhor, no seu santo lugar? Aquele que é limpo de coração. Nós queremos permanecer na presença de Deus. E com isso, nós somos obrigados a nos ver como pecadores que somos. Mas graças ao bom e amado Deus, eu e você podemos
clamar a Ele por perdão. Porque somos falhos mesmos. Eu quero te convidar a fazer isso neste momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos, se é possível ajoelhar-se, ajoelhe-se. Ore ao Senhor confessando os seus pecados e pedindo perdão. Senhor, nos prostramos ante a Tua presença, pois Tu és Deus Santo, digno de honra, glória e louvor. E nesse momento, Pai, nós confessamos a Ti os nossos pecados, porque falhamos, pecamos contra Ti. Te clamamos, tende misericórdia de nós. Envia sobre os Teus filhos o Teu perdão. Apaga, Senhor, as nossas transgressões. Não podemos viver, ó Pai, vivendo longe de Ti e da Tua vontade. A nossa vida está voltada a Ti. O nosso ser só encontra paz em Ti. Por isso não queremos pecar, ainda que saibamos e reconheçamos a nossa natureza. Tende piedade de nós. Nos perdoa outra vez. Te agradecemos, pois isso nos traz certeza ao coração. Pois a Tua palavra nos diz assim, que o Senhor não despreza coração contrito e perdoa as nossas falhas. Te suplicamos ainda, Senhor Deus, que continue lutando as nossas lutas, continue, ó Pai, abençoando as nossas vidas, pois carecemos de Ti em todo o tempo. Somos completamente dependentes do Senhor. Visita os Teus filhos, traz saúde, paz, prosperidade e alegria. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na vocação do profeta Isaías, nós vemos o Senhor falando com ele e o profeta respondendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Era uma tarefa difícil, era um desafio, mas Isaías respondeu positivamente ao chamado do Senhor, mesmo com todas as implicações que ele teria. Isso deve acontecer conosco também. Eu e você fomos chamados pelo Senhor a sustentar a sua igreja, a igreja de Cristo. Fazemos isso orando, fazemos isso participando das programações da igreja, fazemos isso convidando pessoas para estarem nesse lugar e também com os nossos dízimos e ofertas. E nós não podemos nos esquecer desta parte também. Dízimo e oferta também é um chamado. Eu e você fomos convidados por Deus a sermos seus filhos através de Jesus Cristo para que o seu reino se expanda aqui. E a Igreja Presbiteriana de Copacabana tem trabalhado incansavelmente para que o Evangelho seja pregado, para que pessoas sejam alcançadas e para que o reino de Deus cresça. E você tem participação, trazendo dízimo e oferta ao gasofilácio do Senhor, você cumpre o seu chamado. Você vê aí na sua tela como você pode cumprir a sua vocação também. Você vê aí como você faz o seu depósito, a sua transferência ou o seu Pix, tudo de forma segura e assim abençoando o reino de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para consagrarmos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor Deus, é maravilhoso saber que nós fomos escolhidos, chamados pelo Senhor para trabalhar na sua seara. É um privilégio, Pai, poder participar da expansão do Teu reino. E o que o Senhor requer de nós é aquilo que nós podemos dar. Nós nos alegramos, porque tudo que temos vem de Ti. Não conseguimos imaginar a nossa vida sem a Tua bênção, sem o Teu cuidado e a Tua proteção. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Por isso, neste momento, nós te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, e fazemos esta prece no nome doce e santo de Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, onde procederemos com a leitura dos versículos 1 a 10. É um texto bem conhecido. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Antigo Testamento. Procure o livro de Samuel, o primeiro livro, capítulo 3, dos versículos 1 a 10, que diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca,
Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem o estava chamando o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu me senti vocacionado ao ministério pastoral. Para mim é algo muito diferente isso. Ser pastor, eu era adolescente, eu ainda estava planejando o que eu seria quando fosse verdadeiramente um adulto. E por não entender muito bem o que estava acontecendo dentro do meu coração, eu pensei seriamente em deixar isso para trás. Imaginar que aquilo ali tinha sido um equívoco meu, de ter entendido errado o que o Senhor tinha falado comigo. E durante algum tempo, eu corri dessa vocação. Mas Deus foi muito sério e falou comigo outras vezes. E num determinado momento, eu aqueci a sua vontade e falei: Eis-me aqui, Senhor. E hoje, já há bastante tempo, eu sou pastor. E descobri uma coisa com isso. Não existe nada melhor do que cumprir a sua vocação, de que cumprir o seu chamado, de fazer aquilo que Deus quer da nossa vida. Estar no centro da vontade de Deus é o que faz com que a vida seja bem melhor de ser vivida. Nós acabamos de ler um texto em que fala também de vocação. Nós temos um jovem que já nascera com a alcunha de ser um presente de Deus. Se você conhece a história de Samuel, você deve se lembrar que a sua mãe não tinha uma criança. E ela sofre com muitos problemas, ela vai ao templo, começa a orar. O sacerdote Eli ainda confunde ela com uma mulher embriagada e ainda assim ela recebe de Deus aquilo que ela havia pedido. E ela havia feito um voto. Ora, se Deus me der uma criança, um menino, eu o dedicarei ao Senhor. Samuel é este milagre, é fruto deste voto, do desejo daquela mulher, Ana, de ter um filho e da bênção de Deus na vida dela. Samuel é dado por Ana e ele vai trabalhar no templo junto ao sacerdote Eli. E agora nós estamos vendo aqui no texto que Eli já estava avançado em idade. É isso que a gente pode perceber logo que o texto começa. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Eli já estava avançado em idade. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca e antes a lâmpada, Deus o chamou. Nós vemos aqui Deus chamar Samuel 4 vezes. 3 vezes Samuel sequer tem ideia de que é o Senhor que está falando com ele. Samuel é uma personagem muito interessante. Aqui nós o vemos como numa preparação para assumir o sacerdócio. Vai tomar o lugar de Eli. Mas Samuel ainda vai além. Você, no primeiro versículo, veja o que diz. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Aqui já nos deixa entrever que, além de trabalhar como sacerdote, além do ofício sacerdotal, ele também se tornaria profeta. Samuel é uma figura complexa. Sacerdote,
profeta e também atua como juiz. Nós estamos no tempo onde as tribos não tinham um reino como nós conhecemos hoje. Era uma coligação de tribos e eles tinham muitos problemas, por exemplo, com os filisteus, que estavam sempre causando dificuldades ao povo. E eles começam a olhar ao redor dos povos vizinhos e descobrem que eles têm um rei. Vai chegar um momento onde eles vão pedir a Samuel: olha, nós queremos um rei também. E Samuel vai ser aquele que ungirá o primeiro rei, que será Saul. Samuel, uma personagem complexa, um homem de Deus, mas que ainda assim, quando o Senhor o chamou, não teve pleno discernimento daquilo que o Senhor estava fazendo. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouco nesta manhã. A primeira coisa que eu quero pensar com você é exatamente que o chamado, a vocação, vem de Deus. Você percebeu? Eles estão deitados. Deus vai até Samuel e o chama. Samuel, Samuel. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem escolhe. Às vezes nós ficamos imaginando: poxa, mas por que fulano? Por que ciclano? Por que eu? Por que não outro? Olha, é Deus quem escolhe. Ele tem os seus próprios critérios. Nós não podemos esquecer que Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Para ele não há passado nem futuro. Parece ser tudo um grande presente, pois ele vê tudo ao mesmo tempo. E ele escolhe as pessoas que ele quer. Ele escolheu Samuel. Ele foi até Samuel e o chamou. Aconteceu conosco também. Nós andávamos como ovelhas que não têm pastor. Nós caminhávamos a passos largos para o abismo. Não sabíamos mesmo das coisas de Deus e nem como elas funcionavam. Mas um dia o Senhor resolveu nos acolher em seus braços e nos trazer para si através de Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Eu e você somos falhos, somos limitados, pecadores, mas o Senhor escolheu a mim e a você. Talvez você esteja olhando: pastor, mas eu não sou pastor como o Senhor. Eu sei disso. A questão não é o tipo de vocação. Cada um tem a sua. Eu sou pastor. Você é vocacionado a outra coisa. A questão é que tudo vem de Deus. O chamado para a vida, o chamado para o serviço, Deus nos deu. Eu e você chamados a testemunhar da sua graça. Eu e você chamados a compartilhar do seu amor. Eu e você chamados por Deus a sermos sal e luz neste mundo. Você deve se lembrar, Jesus caminhando à beira do mar da Galileia, vê os discípulos e os chama: Pedro, vem aqui, eu vou te fazer pescador de homem. Aqueles homens não deviam ter nem entendido muito bem o que estava acontecendo. Jesus simplesmente os viu, os escolheu e os chamou. E o que eles fizeram? Atenderam. Essa deve ser a nossa resposta. Deus nos chama e nós devemos aproveitar esse chamado para cumprir a sua vontade, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu e você, chamados por Deus a testemunhar, chamados por Deus a pregar, chamados por Deus a compartilhar do seu amor com as pessoas ao nosso redor. Nós devemos fazer isso, porque isso é para a honra e glória do Senhor. Segunda coisa que eu quero pensar com você é que Samuel, a princípio, não entende muito bem o que está acontecendo. Ele não consegue compreender que voz é aquela. Ele pensa de forma natural. Ora, eu estou aqui no templo, estou dormindo, eu estou preocupado com Eli, pois Eli já tem dificuldade até mesmo para enxergar, então eu fico atento. Eu ouço alguém me chamar, só pode ser Eli. Mas não era. Às vezes acontece isso conosco. Nós somos chamados por Deus, mas ainda não temos um discernimento total daquilo que o Senhor pode requerer de cada um de nós. Nós precisamos estar atentos. Você vê que interessante? Chama, ele ouve. Chama, ele ouve. Nós precisamos ser assim.
atentos ao que Deus fala, atentos ao que o Senhor quer nos dizer, para que a gente possa entender da melhor maneira possível o que Ele requer de mim e de você. Algumas vezes nós levamos a nossa vida cristã e a gente parece não progredir, não caminhar, não amadurecer. Tipo quando Paulo vai virar e falar assim, olha, até quando eu vou tratar vocês com comida de criança? Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer em conhecimento e graça, para que assim nós possamos entender o que Deus quer de nós. Às vezes nós nos fazemos essa pergunta, mas o que o Senhor espera de mim? Mas o que o Senhor me chamou para quê? O que Ele quer de mim? Primeira coisa é que você seja sal e luz. Nós vivemos num mundo violento, num mundo sem amor, sem justiça, um mundo de desigualdade, uma dificuldade, uma carestia. As pessoas precisam ouvir de que existe um Deus nos céus que se importa conosco, que enviou seu Filho para nos salvar, que existe sim céu e inferno, e que todo ser humano um dia prestará contas ao único e verdadeiro Deus. Todos nós fomos vocacionados a isso. Esse é o nosso chamado. Você pode até ter um chamado mais particular, como é o meu caso. Eu fui chamado a pregar, a testemunhar, mas eu também sou pastor. Você pode ser professor de escola dominical, você pode trabalhar na SAF, trabalhar na UPH, trabalhar com jovens, adolescentes, crianças. São tantas as coisas que se pode fazer no reino de Deus. Eu tenho certeza que há um lugar para você. Que você, dedicando-se, que você, ouvindo a voz do Senhor, você vai encontrar o seu lugar e vai servir a Deus da melhor maneira possível. Samuel estava lá no templo. Estava aprendendo desde cedo o ofício sacerdotal e foi chamado. Ouviu a voz do Senhor. Outra coisa interessante para nós pensarmos. Samuel, como não entende, ele vai procurar recurso. Ele vai até Eli. Eli é aquele que vai orientar e vai dizer, olha, Samuel, se essa voz vier novamente, você simplesmente diz assim, eis-me aqui, Senhor. A orientação. Isso é muito interessante. Às vezes nós nos sentimos autossuficientes. Bom, eu leio a Bíblia sozinho, eu agora assisto culto pela internet, eu consigo resolver isso, eu consigo fazer aquilo. Nós perdemos o senso de comunidade. Nós perdemos o senso de que nós nos ajudamos mutuamente, que na igreja é a congregação dos santos, a assembleia dos salvos, que se reúne para cultuar e para aprender das coisas de Deus. Nós temos a nossa escola dominical, nós temos os cultos dominicais, nós temos tantas programações e às vezes as pessoas não se atentam que vale a pena participar, pois isso nos dá ferramentas para entender o que Deus fala conosco, para entender qual é o seu chamado a cada um de nós. Nós não somos autossuficientes, é bem o oposto. Nós precisamos uns dos outros. A igreja é uma comunidade, uma irmandade. Nós mesmos nos tratamos de irmãos. O irmão Daniel, o irmão fulano, o irmão Beltrano, porque é uma irmandade, onde nós nos ajudamos, onde nós estamos juntos na presença do único e verdadeiro Deus para cultuá-lo, mas também para aprender juntos o que Ele quer para cada um de nós. Então guarde muito bem no seu coração. Você recebeu um chamado. Deus te chamou. Deus, através da ação do Espírito Santo, disse a você, você é meu filho. Você foi salvo em Jesus Cristo. Talvez ao longo desse chamado você esteja um tanto quanto perdido e não entenda. Eu quero te convidar a buscar atenção, ouvir a voz de Deus, para que você consiga distingui-la das outras vozes que estão ao nosso redor. Quantas vozes falam conosco? Tantas coisas querem desvirtuar a nossa fé, nos levar para outros caminhos e nos afastar de Deus. Ouvir a voz do Senhor é muito importante. E a última coisa, nós não somos autossuficientes. Na nossa vocação, nós precisamos uns dos outros. Se existe um pastor, deve existir uma igreja, pois não há sentido num pastor que não tem um rebanho.
Todos nós precisamos uns dos outros. Juntos nós somos povo de Deus. Juntos nós somos família da fé. Juntos nós somos igreja. Você deve se lembrar, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia da igreja com um corpo. O corpo possui muitos membros, cada um tem a sua função. Se você cortar a mão fora, ela não vai auxiliar em nada o corpo, pois o corpo precisa dela e ela não tem mais função. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros e juntos nós funcionamos e Cristo é o cabeça da igreja. Nós possamos aprender com Samuel, a ouvir a voz de Deus, que a vocação vem dele e somente dele, e que possamos caminhar juntos, nos auxiliando mutuamente, para que assim o reino de Deus se expanda nessa terra e outras pessoas conheçam as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe. E hoje é domingo de Santa Ceia. Acontecerá no culto matutino das 10h30 da manhã e você é meu convidado. É um momento muito especial na vida da Igreja de Cristo e que você que é membro deve participar. Então anote aí, dá tempo de você vir às 10h30 da manhã. Nós teremos a ministração da Santa Ceia ao longo do nosso culto. E nesse mês nós também teremos recepção e batismo de novos membros. Você que já tem frequentado a nossa igreja, que já é nosso de coração, mas ainda não é de papel passado, procure os pastores, venha falar conosco para que você venha fazer parte da nossa igreja de forma oficial. Será uma bênção recebê-lo e batizá-lo em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a prece do Pai Nosso. Falemos com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.